Eu estou aqui com o Márcio Samia, um amigão, conheci ele num evento e desde então a gente está fazendo projetos em conjunto, uma pessoa super legal, com a esposa dele também que está aqui, pessoal, gente fina pra caramba. Hoje nós vamos falar sobre caminhadas, né? Turismo de caminhadas, nada como mais antigo do que caminhar, né, Márcio? Obrigado, Márcio, por ter vindo. Obrigado você, Dimas, obrigado a todos aí que estão assistindo, acompanhando, obrigado pela oportunidade e vamos fazer uma bate-papo aqui sobre caminho e caminho de Santiago também, não é isso? Isso, a ideia é isso, a ideia é a gente falar sobre a importância das caminhadas, inclusive para a nossa geração e quais são os caminhos que ele já fez, quais os projetos, o que ele indica, né? E eu quero começar justamente como tudo começou para você, essa parte do desejo de fazer caminhadas. Desde criança, é isso? Eu sempre gostei muito de andar, né? Meu avô foi o meu grande incentivador, assim, ele era meu melhor amigo, né? E ele tinha uma casa lá em Minas Gerais e quando eu ia para lá a gente andava muito mesmo, assim, em estrada de terra, né? Até chegar numa plantação que ele tinha. E quando ele vinha para São Paulo, ele gostava de me pegar, eu era criança ainda, tinha 8, 10 anos, ele gostava de ficar andando pelas ruas aí da cidade comigo e isso despertou um interesse em caminhar, mas eu não achava que isso ia virar uma coisa mais séria, assim, né? E em 2010 eu tive a oportunidade de fazer a trilha Inca e cheguei a Machu Picchu, né? Então andei 4 dias no meio da trilha ali no Peru e cheguei em Machu Picchu. E a partir daí eu falei, poxa, esse negócio de estar no meio da natureza, pelos meus próprios meios, né? Não através de um carro, não através de uma bicicleta, que seja, mas sim através dos meus próprios pés, sair de um ponto e encontrar o desafio de chegar até outro ponto bem distante, depois de dias de caminhada, foi um negócio que me chamou muita atenção. Em 2013 eu tive um problema pessoal, pequeno, né? Perto do que poderia ter acontecido, mas eu decidi me afastar do meu meio social, assim, e percorrer um caminho que já vinha me cutucando ali um pouquinho há algum tempo. E aí eu fui andar os 800 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela. É muito interessante, pessoal, a história dele, porque esse caminho de Santiago não foi tão simples assim, né? Ele acho que não se preparou adequadamente, eu sei a história dele. Inclusive o Márcio tem um livro, né, do caminho de Santiago, ele vai falar mais sobre o livro e que ele comenta sobre isso também. Comenta aí, como que foi a tua primeira experiência lá no caminho de Santiago? Isso é verdade, eu não me preparei tanto como eu deveria, eu não pesquisei o roteiro, eu não sabia qual era a melhor época, acabei chegando lá numa época inadequada, estava nevando, então assim, o primeiro dia já foi com neve, eu não estava com roupa e nem tênis adequado para neve, acabei passando alguns perrengues, depois de 3 ou 4 dias o meu pé começou a não suportar o terreno mais úmido por causa da neve e eu tive uma bolha que virou uma dor mais intensa na minha canela, virou uma tendinite, quase virou uma trombose e eu tive que vir embora para o Brasil cheio de dores e eu fui lá para caminhar 800 quilômetros e não andei nem 200, né? Então foi assim, só que de alguma maneira o negócio ficou na minha cabeça, eu falei, pô, eu quero voltar aqui, quero fazer isso aqui, né? Então eu me preparei no outro ano e aí em 2015 eu voltei lá e andei os 800 quilômetros e mais os 120 até Finisterra, andei quase 1000 quilômetros numa tacada só lá. Ele é super importante, na apresentação dele ele falou até sobre isso, né? A importância de você ver os teus próprios limites, ver o que está acontecendo com você, você não pode se comparar com os outros, só por quem já teve uma pedrinha dentro de um tênis sabe o que é, às vezes uma bolha, uma coisa sem nada, um sapato apertado, te atrapalha, imagina você fazer um caminho de Santiago ou qualquer tipo de caminho, você está preparado antecipadamente. E é isso mesmo a pergunta, como se preparar? Na verdade assim, o Dimas já me conhece há algum tempo, né? Eu tô sentado aqui, mas quem me conhece sabe que eu não sou nenhum atleta, né? Então, assim, não tenho nem estereótipo de atleta, mas a preparação principal está na nossa mente, né? A mente é muito mais importante do que o corpo para uma caminhada de longa distância, porque vai ter momentos que você vai ter vontade de desistir e aí você tem que estar alinhado com o teu propósito. Você quer chegar até lá para você não parar no meio do caminho, porque é muito fácil. Você pode pegar um ônibus, pode pegar um carro, alugar um carro e não continuar a tua caminhada. Mas se você estiver alinhado com o teu propósito, você vai vencer essas dificuldades e continuar caminhando. O principal é você, uma vez que você decidiu qual é a rota que você vai fazer, pesquisou a melhor época do ano para fazer, saber quais equipamentos você deve utilizar. E equipamentos, eu estou falando do equipamento tênis, né? Tênis, bastão de caminhada, qual é a melhor roupa para ser utilizado. Essas informações são amplamente divulgadas aí na internet, não é muito difícil você conseguir. Então, as pessoas às vezes falam assim, pô, mas eu vi que um tênis de caminhada bom custa R$2.000. É verdade, tem tênis que custam, sim, R$2.000, R$3.000, mas você não precisa comprar uma Ferrari, né? Isso
Então assim, você com tênis mais econômicos, mas que tenham a pequena parte técnica ali que serve para você não escorregar, não derrapar numa descida, você já consegue fazer um caminho desse tipo, porque afinal de contas a ideia de você fazer um caminho a pé é que você tem uma viagem autossustentável, né? Você mesmo com você superando os desafios que aparecem no meio do caminho ali. E às vezes tem um novo, né? Tem muito esse negócio, você compra um tênis, às vezes não é melhor usar um novo, né? Ou pelo menos você amaciar ele antes da viagem, não é isso? Eu costumo dizer que se você comprar um tênis para fazer uma caminhada, você tem que passar pelo menos uns 3 ou 4 meses ali usando esse tênis em todo momento da tua vida, assim. Vai tomar banho de tênis, vai trabalhar de tênis, vai dormir de tênis. Esse tênis ele tem que entrar no teu pé e ser muito confortável. Ele vai ser teu melhor amigo nos dias que você estiver caminhando. Um tênis, quando você compra, ele é duro, né? Então assim, principalmente esses tênis mais técnicos. Então se você estiver usando um tênis duro, você vai ter uma bolha e aí eu não vou nem repetir o que aconteceu comigo lá, né? Você pode ter um problemão de saúde por causa da escolha errada de um equipamento. Uma vez eu escutei que o Marcelinho Carioca, ele tinha uma pessoa lá da equipe dele, que ele comprava chuteiras e entregava pro cara. O cara tinha que ficar andando com a chuteira dele, amaciando a chuteira para depois ele utilizar a chuteira. Deve ser verdade mesmo, né? Eu não sei dessa história, mas eu não duvido. Uma coisa que eu faço é colocar jornal amassado. Quando eu compro um tênis, eu coloco jornal amassado. Quando eu não vou usar esse tênis, eu deixo ele cheio de jornal. Porque o jornal, durante a noite, ele vai expandindo e ele deixa o tênis um pouco mais largo. Legal. Como nós estamos num evento de longevidade, vamos falar um pouco sobre as dificuldades para uma pessoa idosa fazer essas caminhadas mais longas, é claro. Quais são as principais dificuldades aí? Com certeza a questão física mesmo, né? Porque você vai colocar o teu corpo à prova ali em situações que são adversas do que o seu dia a dia comum. Mas em contrapartida, se você tiver tempo disponível, você pode reduzir a quantidade de quilômetros, né? Então assim, uma vez que você fez o planejamento da tua rota, então eu vou pegar o exemplo do Caminho de Santiago, você foi lá para andar 800 quilômetros. Poxa, se você tiver 30 dias para fazer esse caminho, você vai andar em torno de 28 quilômetros por dia. É bastante. Então, se você se organizar e conseguir fazer esse caminho em 36, 38, 40 dias, você já reduz essa quilometragem para 20, 21 quilômetros por dia e você consegue fazer de uma maneira mais prazerosa. Então, assim, o que eu vejo como dificuldade mesmo para pessoas mais velhas fazer esse caminho, na verdade, elas são dificuldades que podem ser sanadas com planejamento. Eu vejo que aqui no Brasil, principalmente, a maior dificuldade que existe é a insegurança, porque nós vivemos num país que não é tão seguro. E aí as pessoas têm medo de sair daqui para um outro lugar. Mas o Caminho de Santiago ele se mostra cada vez mais seguro, porque as comunidades que o caminho percorre, elas dependem única e exclusivamente do Caminho de Santiago. Então acaba sendo muito seguro para o peregrino caminhar, porque sempre tem gente acompanhando as rotas que você está por ali. Em termos, eu estava falando na minha apresentação de você escolher as melhores épocas do ano para cada tipo de viagem. No planejamento tem que ser considerado isso, né? Tem que ser considerado, acho que dos pontos mais importantes, que nem aconteceu comigo em 2013, né? Eu não sabia, cheguei lá, estava nevando. Tem gente que quer fazer o caminho na neve, mas eu não queria, né? Eu queria fazer um caminho não tão duro. Então assim, eu recomendo para o Caminho de Santiago, você vai ou no começo da primavera, que você não vai pegar temperaturas tão fortes ainda, ou então no outono, que também é uma temperatura, lembrando que lá na Europa a gente está nas estações do ano invertidas daqui do Brasil, né? Sim. Então quando aqui é primavera, lá é outono, e o contrário. Falando de locais, aqui no Brasil, quais são os caminhos que você sugere o pessoal começar? Tem bastante opção, viu? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos em São Paulo, tem 2 caminhos bem famosos aqui, que é o Caminho do Sol, que sai de Santana de Parnaíba e vai até Água de São Pedro. Esse é o caminho oficial preparatório para o Caminho de Santiago. Ele tem 240 quilômetros. E também tem o Caminho da Fé, que é o caminho mais percorrido aqui no Brasil, que sai de Águas da Prata e vai até Aparecida. Esse caminho tem 340 quilômetros. Ele é muito bonito. Eu acho que ele supera em beleza natural do que inclusive o Caminho de Santiago. Nossa, muito bonito. Você atravessa a Serra da Mantiqueira, chega até Campos do Jordão e depois desce. Então assim, você tem uma experiência visual muito bonita, de culinária muito bonita, de clima muito legal, assim, então é um caminho que vale muito a pena fazer. Existem outras rotas pelo Brasil, né? E também parques estaduais, onde você caminha de maneira segura e pode fazer uma trilha de um dia, ou então menos do que isso, mas você consegue se preparar para fazer uma rota dessa mais longa. Legal. Vamos falar um pouco em termos de custo, né? Você pega um Caminho de Santiago, o caminho lá de Portugal que você fez também. Em termos de investimento, quanto que a pessoa gastaria mais ou menos?
Essa pergunta é bem legal, viu, Dimas? Porque as pessoas ficam preocupadas. Nossa, mas fazer um caminho lá, eu vou gastar um absurdo, né? E na verdade, são propósitos diferentes. Se você vai para um resort no Nordeste, por exemplo, você vai gastar 3 vezes o que você vai gastar fazendo um caminho de Santiago, por exemplo. Porque você vai acabar fazendo... É um outro objetivo de viagem, né? Então assim, o que você tem que se preocupar? Café da manhã, almoço, ou pelo menos um lanchinho ali no meio do dia, janta e hospedagem, que normalmente sai em torno de 8 a 10 euros. Porque são albergues públicos ou privados, mas que vivem desse pequeno donativo que a gente chama. Se você reserva ali em torno de 40, 45 euros por dia, você consegue fazer um caminho bem confortável. Se você quiser fazer um caminho ainda mais econômico, com 35 euros por dia já é possível. Então você pega isso, multiplica pelo euro, né? Hoje está em R$6 e pouco aí, e você tem aí em torno de 1.500 euros para você fazer uma caminhada dessa em torno de 25, 26 dias. Nossa, vale muito a pena, pessoal. Comenta um pouco sobre o seu livro, quando foi lançado e o que o pessoal pode esperar do seu livro. Eu já li. Legal. A Natália estava até agora há pouco, desculpa, com o meu livro aqui, ela acabou de ir para lá. Eu fui convidado a escrever um livro, porque eu voltei das experiências, eu já fiz o Caminho de Santiago 6 vezes. E eu voltei de lá com muitas histórias, assim. Então eu fui convidado a escrever um livro para lançar no caminho. Então o lançamento do livro foi em Portugal, na cidade de Barcelos, na biblioteca municipal lá. Foi um evento muito bonito, assim. Eu realmente me surpreendi com o que eles prepararam para o lançamento desse livro aí. E foi uma surpresa, inclusive, para mim. O nome do meu livro é A Grande Vingança é Ser Feliz. E nesse livro eu conto histórias de pessoas que tinham motivo para desistir de várias coisas da vida, inclusive da própria vida, mas através de uma caminhada de longa distância se reconectaram com a sua própria essência e encontraram motivos para continuar. Então são histórias de superação mesmo, e que eu comecei a contar através das páginas desse livro aí, e teve um retorno muito interessante das pessoas que conseguiram acompanhar. Muito bom. O Márcio, junto com a esposa dele, a Natália, eles são empresários, eles têm uma empresa de comunicação muito boa. Ele tem também um projeto, inclusive está com a camiseta dele aí, evoluindo por aí. Como está esse projeto evoluindo por aí? Olha, sendo muito franco, assim, depois da pandemia eu dei uma pausa, né? Na pandemia, graças a Deus, nasceram 2 filhos. Né? Maravilhosos. Maravilhosos, por sinal. E eu preferi dar uma pausa nas viagens de caminhada de longa distância. Mas as caminhadas não deram uma pausa de mim e começaram a me procurar bastante, inclusive empresas que eu já atuava falando sobre caminhos, né? Voltaram a me procurar também. Então a gente está voltando com isso em 2025. Nosso projeto Legal. É voltar a fazer caminhadas. E em setembro de 2025 teremos um grupo. E o projeto Evoluindo por aí alia o seu propósito de vida, o seu momento atual com o seu propósito de vida, para você se desconectar um pouquinho desse mundo tão acelerado, vou dar um passinho para trás para você planejar como você quer que seja a sua vida dali para frente. O nome do projeto é Evoluindo por aí, Viagens com Propósito, né, para que a gente consiga alinhar o nosso propósito à nossa realidade. Então a gente sai do mundo ali do cotidiano, vai para um ambiente de natureza, faz uma caminhada, um desafio pessoal mesmo, e volta muito mais centrado no que é realmente importante para a gente. Muito, muito bom. Finalizando, pessoal, uma das coisas mais antigas é caminhar, né? A primeira coisa que nós fazemos depois de engatinhar. E outra coisa, o pessoal faz muito na Europa, muitas caminhadas, que eles falam caminhadas contemplativas. Né? Você numa cidade que você chega, coloca um tênis confortável, coloca uma roupa confortável, coloca o seu protetor solar e vai andando pela cidade contemplando, né, a arquitetura, a natureza, as crianças, os animais. Então a caminhada é muito mais que caminhadas longas assim, caminhadas curtas, e a partir do momento que você se interessar mais, fazer longas caminhadas. É isso, né, Márcio? É isso. Isso que você falou é muito legal, Dimas, porque às vezes a pessoa ela cria uma expectativa de que para fazer uma caminhada contemplativa ela precisa se preparar e estar num lugar distante. E às vezes tem tanta coisa muito boa e bonita por perto mesmo, assim, né? Então é trabalhar mesmo o olhar, ficar com o olhar mais atento, porque existe muita coisa legal acontecendo no nosso entorno, né? Com certeza. Pessoal, eu finalizo por aqui. Eu agradeço demais a vinda do Márcio aqui na apresentação dele. Sugiro vocês entrarem, ele vai passar as redes sociais dele para você. Quem gostar do livro, o livro é muito bacana, é um livro bem leve, bem gostoso de ler, e eu aconselho muito. Muito obrigado por participar aí do nosso canal Viver TV+. Eu fico mais uma vez agradecido, obrigado desse espaço, desse bate-papo, sempre gostoso estar com você. A minha rede social é Márcio Sâmia, ou Evoluindo por aí.
Eu tenho uma agência de comunicação, mas eu não sou muito ativo nas redes sociais, justamente porque eu tenho esse propósito de estar em desconexão com o ambiente digital. Então, na maior parte do tempo que eu estou com meus filhos, por exemplo, eu não estou com o celular por perto, mas durante a semana a gente consegue se falar e vamos falar sobre caminhadas. Esse é um assunto que realmente sou muito apaixonado. Obrigado mais uma vez, Dimas, obrigado a todos e a gente se vê evoluindo por aí. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal.